Como é que surgiu essa história dele, do processo de canonização? Como é Então, que começou isso? começou assim, eu digo que desde a missa de corpo presente dele, não é, que foi uma missa celebrada por Dom Orani, Dom Antônio Augusto e Dom Wilson Janker, né, É. e mais 72 padres e a igreja repleta de gente, né, eram umas 2.000 pessoas, tinha gente por lá de fora. Foi uma missa, assim, se eu posso dizer, que vai dizer uma mãe que o filho está ali morto, mas foi uma coisa assim, parecia o céu na terra, né. Foi maravilhosa. E quando o corpo dele saiu, as pessoas aplaudiram e gritavam: "Santo, santo, santo", né. E depois começaram a relatar para Dom Orani coisas que o Guido tinha feito. Ele teve muitas missas que me chamaram depois para participar em várias igrejas e as pessoas vinham me falar: "Seu filho fez isso por mim, seu filho fez aquilo pela minha família, seu filho", coisas que eu nem sabia, porque ele não contava as coisas que ele fazia, assim, pra gente, né. Aí Dom Orani, ouvindo os relatos, as coisas, ele sentiu moção de pedir o processo de beatificação, mas a igreja pede 5 anos, né, para abertura, para que a poeira baixe, para ver se continuam dizendo que é santo. Ele foi enterrado no jazigo de família, no cemitério São João Batista, e as pessoas corriam para o jazigo, e começaram a pedir missa lá no jazigo, aí começou a ter missa no jazigo dele. Era bem concorrida a missa lá no cemitério, né. E aí, passados os 5 anos, foi feito o pedido a Roma, enviaram documentação dele, Roma aceitou, deu o nihil obstat, né, nada contra. E o processo começou a nível de arquidiocese, correu aqui, e foram ouvidas mais de 40 testemunhas, né, com o É porque aí juiz. faz vamos colocar assim, essa investigação, né, É uma para investigação. conversar com todas as pessoas e É, tudo que tem disponível para ver realmente se aquela pessoa tem o ar de santidade todo para é, dar continuidade, não é isso? exatamente, é. Eles entrevistaram pessoas que conviveram com ele na infância, na juventude, nos colégios, na faculdade, no trabalho, empregados nossos da casa, empregados do prédio, todo mundo foi chamado para depor sobre ele, entendeu? Diante de um juiz eclesiástico, né? Sim. E o processo foi aprovado aqui, encerrado aqui e agora está em Roma. Está sendo analisado em Roma, eles acabaram, nós não, de fazer o que eles chamam de positio. A fase em que o Uhum. processo está, essa positio dele foi encerrada, está aguardando para que um grupo de cardeais analise e diga se as virtudes dele forem em grau heróico, né, a paciência, a caridade, a fé. Se eles concordarem que foi em grau heróico, ele aí é declarado venerável. Hoje ele é o quê? Hoje ele é servo de Servo de Deus. Deus, isso. É, Então quando houve primeiro é servo de Deus quando começa esse o processo da processo. investigação. É. Depois se torna venerável Venerável quando passa por essa análise da É, position, da dos position. é o cardeais. Sim. primeiro passo em Roma. É. Aham. Aí depois dessa Na congregação dos santos, né? na congregação dos santos. Depois dessa fase, se ele for declarado venerável, eles vão abrir os possíveis milagres que foram enviados para Roma, para que uma equipe de médicos romanos estudem, para ver se ali houve um milagre, uma cura milagrosa ou se é cura da medicina. Sim. Se eles acharem que houve uma cura milagrosa, ele é declarado primeiro beato e uma segunda cura, então Um é segundo santo. É milagre, aí aí santo. santo. É. Então ele agora está nessa fase da position, aguardando que os Essa análise cardeais dos cardeais. analisem esse livro, né, que Isso conta a tem, vida dele. assim, um prazo para acontecer ou não? Não Não, não tem? tem um Não, não prazo, tem. não, não tem um prazo, a gente não sabe quando vai ser, né, a gente fica em oração. É. A nossa Mas posição tem como tentar fazer com que o prazo ande. Porque, por exemplo, se você pegar o próprio condestável lá, quem fez ele santo foi Bento XVI. Está falando do cara de 4 séculos atrás, Sim. 5 é. séculos Ou seja, atrás. ficou uma coisa meio Você adormecida está lá. entendendo? Depois estou entendendo. Aham. Ou seja, às vezes pode demorar alguns, porque para a igreja não tem o prazo que nós estamos querendo que É, tenha, não, não né? tem, não tem. Para que a Eles não gente dão prazo, veja, eles não dão prazo Sim. pra não, a gente. questão não está aí, É, né? é, Então, mas assim, o João Paulo II, nem o prazo dos 5 anos teve. não, O Papa dispensou, é, porque já estava o pessoal na praça lá, santo súbito. é. Então, é por isso que eu tô, dá Entendi. para tentar fazer com que o prazo... Seja mais curto, Vamos né? embora fazer, sabe o que a Vamos gente tem que rezar. fazer? Não? Rezar e fazer uma sede
né, da associação do Guido já em Mas tem Roma. uma associação, isso que eu queria te perguntar. Tem uma Tem associação. uma associação que chama Associação Guido Schaffer. Associação Cultural Católica Guido Schaffer. Porque quando abre o processo, eles pedem que seja criada essa associação. Para quê? Para divulgar a pessoa do Guido, a espiritualidade dele, dar continuidade às obras que ele fazia na medida do possível, coisa que a gente faz também, não é? Ajuda várias casas de caridade, porque era o que ele fazia. E também angariar meios para que se pague o processo, que tem um custo. Um processo tem um custo, não é? Eu até me lembro quando o postulador veio ao Brasil e esteve conversando conosco, veio de Roma, Mas o explica Paulo para as pessoas Vilota. o que é o postulador. Postulador é alguém que defende a causa lá junto a Roma. Tem né? uma pessoa que ela é escolhida. Ela é escolhida, ela foi escolhida por Dom Roberto Lopes, que é quem preside essa causa aqui no Rio de Janeiro. Ele escolheu Paulo Vilota, que é um advogado que preside várias causas, inclusive a da Irmã Dulce, né? E o Paulo Vilota esteve na minha casa. E aí eu perguntei, porque o Maurício, meu filho, é muito financista, falou: mamãe, como é que você sabe quanto custa um processo desse? Eu falei: não. Como é que você entra numa coisa que você não sabe quanto custa? Você, por favor, pergunte quais são os custos, né? Aí, na época, eu perguntei ao doutor Paulo Vilota. Falei: doutor Paulo Vilota, eu queria saber quanto custa um processo de beatificação. Ele foi e me falou, tá. Falei: eu, na minha santa ignorância, falei: então eu posso pagar. Se vocês vissem a cara que ele fez para mim de zangado. A senhora não pôde pagar. Onde já se viu a senhora pagar? Vão pensar que a senhora está comprando a beatificação do seu filho? Não pode. Esse dinheiro tem que vir do povo para ele. Eu falei: como é que eu vou fazer o povo dar dinheiro para ele? A senhora inventa, a senhora faz chá, faz almoço, faz rifa, faz qualquer coisa. Mas não é o seu dinheiro, é o dinheiro do povo para ele. Eu falei: isso tá tem bom. uma lógica, né? Não Tem. dá para ser Não a dá. própria família bancando. Não dá.